Seja bem-vinda ao Sem Dor Cast. Aqui é onde você tem temas importantes para acolher a sua dor, transformar a sua dor em felicidade. Eu sou a doutora Renata de Oliveira, sou fisioterapeuta e eu estou hoje com uma convidada muito especial. Ela é terapeuta que trabalha com regressão e também escritora de diversos livros maravilhosos e vai lançar também um curso aí. Eu vou apresentar para vocês a Carla Aide. Por favor, se apresente, fala um pouquinho de você. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. Eu acho que as pessoas precisam saber que hoje nós temos, assim, terapias com resultados rápidos, coisas eficientes, que a gente não tem mais que ficar num processo tão lento como era antigamente. Então é muito importante que as pessoas tenham acesso a essas informações, né? Eu estou comemorando 40 anos que eu dou regressão e a terapia regressiva, ela tem uma abordagem de você entrar dentro da memória da pessoa. E muitas vezes a pessoa pensa que a memória é um pensamento, é uma ideia. Às vezes ele pensa, será que isso aqui é imaginação? Mas, na verdade, quando você entra numa memória, seja ela do ano passado, de uma experiência difícil que a pessoa viveu, seja ela uma coisa da infância, seja para quem acredita de uma vida passada, mas até quem não acredita, entra em regressão em vidas passadas. Uhum. Então, essa memória está no corpo. E as pessoas acham que quando você está fazendo um processo terapêutico que trabalha dentro do emocional... Mas, Carla, antes de você entrar no tema, porque assim, pessoal, ela é maravilhosa, 40 anos de experiência, ela vai trazer muita coisa aqui pra gente sobre dor corporal, sobre a dor da alma, né? Tem vários tipos de dores aí. Mas me conta, Carla, como é que você se conectou com esse tema? Meu Deus, se vocês não sabem, ela também é engenheira. Eu estava fazendo a faculdade de engenharia quando teve esse boom dessas terapias, Fischer-Hoffmann, bioenergética, hipnose. Então, eu comecei a fazer isso de hobby, né? Era o meu hobby. E eu comecei a fazer um curso disso, um curso daquilo, fiz um curso de hipnose em 82. Em 85, fiz meu primeiro curso de regressão e nunca mais parei de dar regressão. Eu trabalhei com hipnose por 7 anos. Depois eu não estava satisfeita com os resultados e aí eu comecei a buscar algum processo que fosse mais eficiente. Eu fiz uns cursos com uns alemães, americanos e tal, e desenvolvi uma técnica minha, criei um processo em que a pessoa pode fazer a regressão de memória e ficar consciente o tempo inteiro. Agora, isso não dá um medinho assim para quem está assistindo a gente, os espectadores, né? Como é que funciona basicamente isso que você está conectando, que você está falando aqui com a gente, para a pessoa que está assistindo a gente, porque às vezes dá um medinho, né? Eu não quero olhar para o meu passado, não quero. Então, tem muita gente que tem essa questão, né? De não querer olhar, né? É verdade. Não é só não querer olhar e ela tá certa. Tem o cérebro dela, porque hoje a gente sabe que foi registrado nos nossos neurônios que aquilo ali é uma experiência difícil. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que, quando ela era criança, ela caiu do barco num passeio e quase se afogou. E ela não lembrava disso, mas ela se lembrava, porque foi uma coisa rápida, os pais foram lá, pegaram a criança, socorreu, e ela ficou ótima. Então, ninguém lembrou, quando você era criança, você quase morreu. Ninguém pensou nisso. Sim. Então, a memória foi esquecida. E ela tinha medo do mar. Ela se afogava até na água do chuveiro. Caramba. Então, até no chuveiro, ela ficava assim, sabe, com falta de ar, tinha muita rinite, muito entupimento nasal. Então, assim, quando ela entrou no processo regressivo, o cérebro diz, não entre lá é um lugar ruim. Então, existe uma informação neurológica dizendo esse lugar não é um lugar bom. E daí surge a questão da dor de cabeça, né? Por exemplo. E aí, a dor de cabeça que você fala assim, poxa, mas... eu não fiz nada, sabe? O que aconteceu, né? Porque, na verdade, foi uma memória de um fato que aconteceu e que talvez você não vai lembrar, não vai recordar. Mas aí você consegue trazer de alguma maneira, de alguma maneira leve para que essa pessoa consiga trabalhar isso? Isso é muito importante, porque, na verdade, quando muita gente fala assim, eu tenho medo de entrar lá, tem gente que acha que vai entrar e não vai sair. Veja bem, regressão não é só lembrar. Você pode lembrar, quando eu era criança, meu pai me batia. E isso não te cura daquele trauma, daquela dor, daquele sofrimento. O que te cura é tratar isso. Então, você tem que fazer regressão, levar a pessoa até o momento da origem do trauma e tratar
tratar aquilo. Então, esses momentos que eu acho que vai de 5 a 15 minutos, ele é dolorido. Não tem como ele ser suave, ele vai ser dolorido. Você vai reviver aquela dor, mas acontece que é um período muito rápido. É de 5 a 15 minutos que ele tem que realmente reviver aquilo, trazer aquela memória no corpo físico, para que a gente possa tratar nos todos os níveis. Porque você tem uma estrutura emocional criada ali, uma estrutura no corpo criada ali, um padrão mental, sistemas de crenças criados ali e um processo energético que foi desenvolvido. Então, você tem que trabalhar tudo isso, tratar cada aspecto desse. Às vezes você faz em uma sessão, às vezes você faz em 5 sessões, depende do caso, depende do tipo de trauma. E também depende de se a pessoa vai querer realmente enfrentar esses receios também, né? Nem sempre as pessoas querem enfrentar o receio, né? Nem sempre as pessoas querem. Ou desespero, né? Não Nem sei. sempre. Muita gente... Outro dia eu vi uma pessoa falando da pessoa que quer mudança, mas ela não quer se mudar, né? Então, é tipo isso. Você tem que querer se mudar. Você tem que abrir espaço para isso. E, às vezes, eu tenho que fazer esse trabalho antes. Então, muitas vezes eu pego um cliente, trabalho nele os medos, as fragilidades, eu capacito ele para depois colocar ele no processo regressivo. A gente poderia dizer que seria assim, você pega um paciente como se fosse um copo cheio de memórias, de informações, e que dali transforma, dali vai para o corpo, enfim, vai para as doenças, enfim, a gente poderia falar que seria um copo cheio, você vai transbordar ele para poder esvaziar. Ou não necessariamente precisa... Não precisa. Não precisa transbordar ele. E você não precisa também trabalhar um monte de coisa de uma vez. Você pega aquele aspecto e trabalha aquilo que fica mais leve para a pessoa. Perfeito. Agora, uma coisa interessante nessa técnica que eu trabalho é que você sempre vai sair bem. Por mais que o processo seja doloroso de 5 a 15 minutos, ao terminar cada sessão, a pessoa já sai se sentindo mais leve. Eu sempre escuto, estou mais leve, parece que eu estou descansado, parece que eu dormi horas. Então, ele sempre sai leve quando termina. Você sabe que durante as sessões de osteopatia, eu cuido da dor, muitos pacientes falam para mim assim, Renata, você tem que ter uma sala de recuperação. É verdade. Porque a dor cansa, né? Porque cansa, dor cansa. É verdade. E isso que você está falando é muito importante. Por quê? É como se eu tivesse... Exatamente isso. Então, você não precisa transbordar, pelo contrário, você vai trabalhando para ir diminuindo esse líquido nesse copo aqui, até porque passa por um processo também de autoconhecimento, né? É autoconhecimento, é ressignificação. Às vezes as pessoas pensam que... Muita gente trabalha com a ressignificação no plano mental, mas você tem que trabalhar com a ressignificação no emocional, no mental, no tipo de crença, né? No padrão que ela desenvolve reativo, porque o cérebro cria um processo reativo. Então, a gente tem que trabalhar para interferir, para que ela crie nova forma de funcionar. E especificamente no corpo. O corpo vai sempre te levar para o mesmo tipo de reação automatizada. Então, a gente tem que trabalhar, às vezes, mesmo depois do processo de regressão, de ter tratado a raiz do problema, eu ainda continuo com o processo terapêutico para fazer essa transição, para estabilizar aquilo e aquilo não voltar para o automático. Porque muitas das vezes, eu acho que também acho que fica bom para o espectador entender que você pode estar naquele redemoinho, né? Você está no redemoinho que você não sabe como é que você vai sair dele. E eu entendi que você dá ferramentas, ferramentas para você sair desse redemoinho. Sim. E conforme você vai saindo, não é que os eventos não vão te trazer de volta para aquelas crenças, né? Porque você precisa trabalhar as crenças para poder você conseguir seguir em frente. Mas mesmo assim vão haver coisas que vão te jogar um pouquinho para trás. Que aí a gente fala que é uma dor recorrente no corpo. Então, é quando uma dor volta. Você trata, você sai bem, daqui a pouco a dor volta de novo, né? Estou falando do corpo. Mas a nível... das emoções, a nível da física quântica, da visão que você tem, a nova visão integrativa. Gente, eu vou falar um pouquinho desse livro daqui a pouco, mas falando dessa visão integrativa aqui, fala um pouquinho como é que você enxerga isso, desse tratamento do corpo, né? Das dores recorrentes do corpo. Esse livro foi uma coletânea de vários terapeutas, são 15 terapeutas, 2 médicos fazendo o prefácio, falando exatamente de como cada trabalho pode acontecer. No meu capítulo, eu mostro 2 tipos de cura com regressão, em que a plasticidade cerebral é modificada lá no nível da amígdala. Então, a pessoa para de ter aquela
reação automática. A gente tem que levar a pessoa nesse lugar. Como a física quântica funciona nisso? Carla, só para poder o espectador entender, fala um pouquinho antes do que você falou, tenta falar um pouquinho mais fácil, uma linguagem mais fácil. O que é? Leva para a amígdala por quê? O que a amígdala representa? A amígdala, ela é uma vamos chamar de glândula dentro do cérebro, né? Dentro da cabeça. Então, que ela reserva, ela registra estruturas emocionais. E antigamente se acreditava que essas coisas ficavam lá para sempre. Mas como eu trabalho já há 40 anos com isso, eu já tenho há muito tempo tendo resultados nisso, que só agora a neurociência comprovou da plasticidade cerebral. Então, o que é a plasticidade cerebral? As amígdalas que você fala são os alarmes que o corpo dá? Não, são os alarmes a amígdala é um componente no cérebro. Sim, mas ela joga alarme, é isso? Ela manda informação? O que ela faz? É só para poder a pessoa que está do outro lado entender um pouquinho. Ela é um registro emocional. Então, ela fala para o cérebro, né? Isso aqui vai me dar... Tipo assim, se eu sofri o risco de me afogar no mar, cada vez que eu tenho um monte de água, ele diz perigo, perigo. Isso aí. Aí você fala, ai meu Deus, eu preciso ficar longe disso. Perfeito. Essa reação é automática. Você não lembra da memória, você não lembra por quê, você simplesmente precisa se afastar daquilo. Traz um pouquinho para o espectador o que é neuroplasticidade, porque às vezes a pessoa não sabe o que é. O que é neuroplasticidade? A plasticidade cerebral é uma teoria da neurociência em que foi provado que o cérebro pode sim modificar padrão, né? Então, quando eu fiz psicologia lá nos anos 80, né? Depois da faculdade de engenharia, eu fui fazer psicologia. Então, naquela época, assim, a gente aprendia que o que o seu cérebro registrou era para sempre, você não podia mais modificar. Os psiquiatras até hoje ainda tem muitos que falam, não, você tem que tomar remédio para o resto da vida, porque alguns casos muito clínicos, mas não todos, porque você não tem como modificar o seu cérebro. Hoje a gente sabe que tem. Então, essa possibilidade de modificar o que ficou registrado no sistema neurológico, criar novos caminhos de resposta, chama-se plasticidade cerebral. Perfeito. É porque fica mais fácil para a pessoa entender. Até a nova medicina integrativa, né? Essa parte sistêmica de saúde, bem-estar. E aí você estava falando que tem 2 prefácios aqui, então os médicos fizeram, e você fez 2 capítulos falando sobre dores, né? Me conta um pouquinho mais aí desse livro. Esse livro, todos os autores doaram o seu material. Ele é toda a renda dele é voltada para a Sociedade Brasileira de Odontologia e Medicina Integrativa, com o propósito de pesquisa e de levar para as pessoas o acesso a essa informação. Hoje nós temos técnicas muito modernas, então tem várias pessoas ali, vários profissionais, médicos, dentistas, terapeutas, mostrando que hoje o que eles estão fazendo de novidade no mundo na área terapêutica. Exato. Você sabe que dentro da área da fisioterapia a gente faz essa modificação da plasticidade o tempo todo, né? E então, quando o paciente vem travado, que a gente destrava, e depois a pessoa volta, faz atividade física, né? Então, a gente acaba destravando para melhorar outros aspectos, né? No seu caso, a alma, a dor da alma, também é transbordada pelo corpo? Ela é. E às vezes eu percebo muitas pessoas que chegam para mim com isso, e eu sempre falo isso para elas, não dá para trabalhar isso sem você mexer o seu corpo. Então, uma coisa clássica no meu trabalho é você precisa trabalhar o seu corpo. Eu me lembro que quando eu fui no seu consultório com dores da cervical, que eu operei cervical de um acidente de carro, eu lembro que você, quando me trabalhou, eu senti a energia no meu corpo se movendo. Esse é um diferencial muito grande, porque as pessoas que trabalham só o corpo, a dor vai voltar, o padrão vai retornar. Quando você trabalha nesse nível que alcança o parasimpático, que mexe na estrutura emocional, que vai lá no neurológico, você vai ter uma mudança que ela vai ser mais eficaz, mas ainda assim você me diz, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, tem que fazer a palmilha, né, o seu travesseiro. Então tem todo um contexto, né? Então dá para perceber esse diferencial quando você trabalha. Você trabalhou com a energia, a física quântica,
quântica, é uma engenheira eletrônica que está falando. Então, a física quântica, ela traz para você hoje uma informação de que as coisas têm um nível de percepção muito superior do nível de atenção. O grande salto da física quântica foi descobrir que quando você tem um observador num sistema, ou seja, quando você está consciente daquilo, você aplica uma energia que interfere naquele sistema. Sem essa energia, sem essa atenção, sem essa consciência, você não interfere. Não, e perfeito. E aproveitando aqui, ela vai lançar também um curso, né? Fala um pouquinho desse curso, Transformação. Pois é, então assim, eu estou fazendo 30 anos que eu trabalho com prosperidade, né? A prosperidade é uma coisa do corpo, é do plano material. A prosperidade acontece no mundo físico, né? Então, para comemorar, eu estou lançando um curso com as coisas que eu ensinei a vida inteira para os meus clientes, que eu já atendi mais de 10 mil pacientes na vida. E eu trouxe assim, a ideia é que as pessoas tenham isso em casa. Vai ser um curso online, está quase pronto, 70% bem prático, pronto. É bem totalmente prático para a pessoa se trabalhar, totalmente que prático. Legal isso, eu estou gravando as técnicas, ele vai ter esse material para ele se trabalhar em casa e sempre conseguir criar aquele passo que ele deseja. Aproveitando pegar seu gancho, né, que a gente, dentro da consulta da osteopatia, você falou das orientações, né, que eu sempre passo para o meu paciente. A importância da orientação, que é o que eu acho que o curso vai trazer para a pessoa, de conscientizar o que realmente precisa. Então, quando a gente destrava, eu falo para ele, poxa, se é uma dor do aspecto nutricional, preciso que ele vá no nutricionista, olhe um pouquinho mais dessa parte nutricional. Se é questão da mobilidade, né, fazer uma atividade física que busque também tratar essa mobilidade. Se são as questões emocionais, ele precisa cuidar, porque não tem como o emocional não interferir no nosso corpo, e a mudança do estilo de vida. Seja ela numa dança, numa natação, não importa. Você precisa realmente fazer um movimento. E quando você traz um curso, a transformação do código... O código da transformação, o método Carlaide. Isso aí. Então, quando você traz isso de maneira prática, você ensinando as pessoas a como se autorregularem, vamos dizer assim, porque eu costumo dizer assim, por que a dor volta? Porque aconteceu um evento que te trouxe aquela memória ainda, né? E você só vai desconstruir aquela memória quando você realmente tiver a consciência. Eu falo de consciência no sentido de quais são as ações que eu preciso fazer para eu sair dessa crença que eu já furei a minha bolha, vamos dizer assim. Eu já furei a minha bolha, mas eu não quero voltar para a bolha. Porque é um porto seguro, entre aspas, falso, que a gente cria, achando que a gente voltar para o passado vai resolver nossa vida. E pelo contrário, uma vez que você furou a bolha, você já não consegue mais, às vezes, fazer coisas que você fazia antigamente. E quando você traz para a consciência isso, Carla, como é essa transformação para o seu paciente, para o seu cliente, que eu sei que você trabalha com grupos também de pessoas, trabalhando a prosperidade, trabalhando a parte corporal também deles, né, no sentido de libertação emocional. Me conta um pouquinho como é que funcionam esses grupos que você faz também com destreza da prosperidade, da abundância. A abundância também é saúde. Não é? As pessoas esquecem que a abundância é só dinheiro. Não, necessariamente. A abundância tem muitas coisas. Então, assim, fala um pouquinho dessa prosperidade, da abundância, como você faz essas mudanças. Dando 30 anos, eu comecei, meu primeiro grupo foi de vivência, assim, pegar as pessoas, levar num fim de semana para um hotel, um resort, em Búzios, na Serra. Foi em 85. Em 95. Então, estou fazendo 30 anos, né? Então, por isso que eu estou colocando esse curso disponível, vai estar disponível esse semestre ainda. Então, o que acontece nesses grupos? A gente tem o corpo cheio com as emoções antigas, os traumas, a infância, a vida passada, blá, blá, blá. E a gente tem as emoções do dia a dia, as coisas que a pessoa vive hoje. Então, muitas vezes, você só de esvaziar o dia a dia, você já faz com que a pessoa encontre essa conexão de volta com ela. Ela perdeu a conexão
com ela. Então, nessas técnicas, a gente tem que fazer alguns processos catárticos, alguns processos de integração, alguns processos de liberação, e sempre eu estou trabalhando no corpo junto. Porque, como eu falei, a gente não trabalhar todos os níveis, a gente vai estar perdendo Limitado, né? algum desses aspectos, vai ficar para trás. Então, o que acontece? A pessoa, aquele aspecto, puxa ela de volta para aquele padrão, né? Então, quando a gente vai levar uma pessoa... Eu já vi pessoas de fazer... Ano passado, eu dei um desses grupos no resort em Búzios, de 4 dias, e tinha uma pessoa que eu não me conhecia, uma cliente levou o namorado, então ele não me conhecia. Foi o primeiro contato dele com isso. 4 dias depois, ele falou que ele era outra pessoa. Eu encontrei com ele numa palestra no Leblon que eu dei, e ele falou assim, eu vim aqui só para te agradecer e te dizer que eu sou outra pessoa. Como você pode mudar uma pessoa em 4 dias? Uhum. É porque ele também se permitiu mergulhar num nível muito profundo. Uhum. Ele se permitiu olhar para dentro dele, ele não queria perder um minuto mais depois que ele entrou naquilo. Uhum. Então, a capacidade e a predisposição para a pessoa mergulhar dentro dela, e ela vai encontrar coisas que ela gosta e coisas que ela não gosta. Mas aí ela vai ter o poder de mudar. Porque se você não gosta de uma coisa, mas você não olha para ela, você nunca vai ter o poder de mudar. Então, essa transformação ela pode acontecer da forma como a pessoa vai responder para o outro, na vida, para ela mesma. O principal objetivo desse meu curso de prosperidade é que ele faz... Por que ele é um código de transformação? Porque a transformação não é externa. Eu quero aquilo lá e vou fazer aquelas coisas para ter aquilo lá, que é o que todo mundo ensina. Exato. É uma transformação interna. Você vai se transformar numa pessoa próspera. Que aí o que você fizer vai gerar prosperidade. Quando você fala em... Vem assim na minha cabeça, né? A pergunta é, as pessoas realmente mudam? Tem as pessoas que mudam 100%, tem as pessoas que mudam 10%. O nível de permissão que elas têm. Você tem que ter permissão. E, às vezes, o meu trabalho tem que ser levar a pessoa no nível de permissão, porque ela não tem. Ela não tem. Você falou uma coisa que eu achei aqui muito importante. Muita gente acredita... o trauma, quando ele aconteceu, ele gerou um sistema de crenças em que a pessoa criou um sistema de sobrevivência. Sim. Esse sistema de sobrevivência é uma reação física, um padrão emocional, uma resposta, de repente, agressiva. Essa reação que ela criou, ela acredita que ela precisa disso. 20 anos depois, 30 anos depois, ela ainda acha que ela precisa daquilo. Mostrar para ela que aquilo é só uma reação ao trauma e que ela pode ter uma outra forma de funcionar mais eficiente e que vai dar para ela a prosperidade, o relacionamento, a saúde, o bem-estar, a alegria. Às vezes eu tenho que fazer um trabalho em cima disso, porque ela não tem permissão para fazer essa mudança. Então, isso é uma coisa que você falou aqui que eu acho que é muito importante das pessoas entenderem. Tem que ter permissão para ser feliz. Só que ela não acredita. E ela não vê aquilo da bolha. Eu adorei o seu exemplo da bolha, porque eu também uso muito. Você está dentro de uma bolha, você não vê o que tem do lado de fora. Você está nessas 4 paredes, você não sabe que lá fora está um céu azul, um dia lindo. E aí você não se permite, mas e se lá fora estiver chovendo? E se tiver uma tempestade? Então ela nem sai daqui. Então, muitas vezes eu tenho que trabalhar isso primeiro antes de chegar nesse lugar da prosperidade. Você sabe que falando isso, eu atendi uma paciente recentemente que ela veio com dor no pescoço e ela faz sempre uma viagem com o pai dela, ela e o irmão dela para fora, vai sempre conhecer um país novo, enfim, ele faz questão de todo ano fazer isso com ela. E aí o que acontece? Ela criou um trauma de avião. Então, só para você ter ideia, quando ela sabe que vai viajar no domingo, por exemplo, domingo ela tem que estar com a família, e na segunda-feira que ela vai viajar para poder encontrar com o pai dela, que o pai dela mora fora, encontrar com o pai dela, só de pensar, ela já fica desesperada, chorando, em pânico, né? E às vezes você fica assim, mas por que essa pessoa tá desse jeito, né? O que realmente aconteceu com ela? E quando você fala isso, e a pessoa não tem consciência, porque às vezes está com o psiquiatra, faz uma psicoterapia, mas demora tanto tempo para enxergar alguma coisa. Eu acho que quando você traz o seu método, né, de transformação, que eu entendi que você vai guiando essa pessoa a realmente destravar aquelas crenças, né? Uma vez que você destrava aquelas crenças, você já tem a total escolha sobre ela, né? Então eu conversei muito com ela, eu falei para ela assim, olha, mas
a viagem não é uma coisa boa para você? Ela, sim, eu adoro quando eu chego lá, mas o problema é só de pensar que eu tenho que pegar um avião para ir e depois pegar um avião para voltar, eu já fico desesperada. Então, assim, olha, eu vou falar para você, você veio aqui, mas você vai viajar domingo, segunda-feira. Eu vou te ajudar na sua dor, mas eu não vou conseguir te levar para onde você quer ficar realmente sem dor. Porque chega no domingo, você já vai estar desesperada, porque segunda-feira você vai ter que pegar um voo. Ela vai criar dor de novo. Ela vai criar dor de novo e pior às vezes, entende? Pior. Então, conversei com ela, falei para ela assim, olha, viaja primeiro, porque quando você voltar, aí você vai estar mais plenamente, porque não adianta eu fazer uma consulta e você viajar e você vir toda travada porque você tem medo do avião. Tem uma coisa que eu faço muito na sessão, quando eu coloco a pessoa dentro dessa técnica que eu desenvolvi, eu falo para ela assim, e eu acho que eu queria deixar isso aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente em casa, sabe? Que eu acho que é uma dica muito importante. O que o seu corpo não tem permissão de fazer. No caso dela, ela pode pensar assim, eu vou encontrar o meu pai, chegar lá, eu vou ter que fazer o que ele quer. É do jeito dele. Eu não posso ser eu. De repente, ela não tem permissão para falar o que ela gostaria, para dizer, pai, não quero ir nesse lugar, não quero comer essa comida, pai, não gosto disso, pai, eu queria que você... Outro dia, eu atendi um caso semelhante, em que a pessoa também tem um pai que mora no exterior, e ela falou para mim, Carla, meu pai não se importa comigo, meu pai não quer, ele quer me afastar dele, ele está me excluindo. Aí eu falei para ela assim, então eu vou escrever uma mensagem para você mandar para ele. E na mensagem eu falei para ele assim, pai, eu sinto muito se eu sou um peso na sua vida. Aí ela falou assim, eu não posso mandar isso. Aí eu peguei e falei assim, é por isso que eu estou escrevendo e não você. Exato. Né? Então a gente vai trabalhar com a minha técnica para você ter condições de falar isso para ele, né? E aí eu fiz isso. E aí ela pôde dizer isso para ele. Ela escreveu para ele, né? Então eu mandei o texto, ela escreveu, falei, vê se tá bom para você. Então, pai, eu sinto muito, eu queria muito estar aí com você. O meu sonho era estar aí do seu lado. Se você dissesse, larga tudo no Brasil e vem morar comigo, eu iria agora. E aí ele mandou pela primeira vez uma mensagem super carinhosa para ela. Então, ela se limitou ela por achou algo que se ela dissesse aquilo, ela ia ter um resultado negativo, uma tempestade. Sim. Mas ela descobriu que deu um resultado super positivo. Você sabe que quando eu estou na osteopatia e eu estou tratando a pessoa, e aí do nada a pessoa vem com um assunto e tal, eu falei assim, aí ela, agora eu estou entendendo realmente o que aconteceu com a minha dor. Porque assim, a pessoa vem com uma queixa, né? Então, tem uma dor no ombro. Quando a gente vai ver, tem punho envolvido, tem mão envolvida, tem outras coisas envolvidas. Será que era só um ombro mesmo? Então, eu pego o caso, às vezes, de fibromialgia, né? Fibromialgia, a gente sabe que é multifatorial e tem aspectos emocionais bastante envolvidos e também que estouram no corpo, não tem jeito, né? Então, quando eu converso assim, eu falo assim, poxa, será que essa pessoa realmente tem fibromialgia ou ela foi criando mecanismos para o corpo travar, entendeu? Você não sabe realmente, porque ela só chega com aquela queixa. Não, minha queixa aqui é no ombro. Então, quando você vai ver, eu falei assim, olha, mas o que eu tô vendo aqui quando eu tô trabalhando é que tá vindo uma melhora do seu ombro quando eu trabalho a sua mão. O que você fez? Você fez muito trabalho braçal? O que aconteceu? Foi uma coisa muito difícil? Foi uma época difícil? Porque às vezes a pessoa, mas tem 15 anos atrás, mas o que tem? Seu corpo gravou essa memória, né? E Carla, sabe, eu queria até que você falasse assim, para o espectador sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que aquele problema emocional está acontecendo agora, né? Não, começou agora. Isso é muito comum, sim, né? Existe uma coisa muito importante nisso, que é o seguinte, por exemplo, eu amo o psicossomático, porque aquela frase que o corpo fala é perfeita, né? Trabalhando tanto tempo com regressão, eu percebi que o ombro, por exemplo, ele está muito associado ao nascimento de parto. As pessoas que nasceram de parto natural, o ombro teve que deslocar ou ajustar para passar na vagina, na saída. Quem nasceu de cesariana não tem. Você pode até perguntar para os seus pacientes de agora em diante com dor de ombro, você nasceu de parto ou cesariana? E aí o que acontece? Qual é a sensação, qual é a estrutura emocional, o sistema de crenças, os textos mentais criados no momento do nascimento sobre o ombro. Então, eu tive que me jogar na vida.
Aí aquilo fica guardado. Aí chega um certo momento da vida dele que ele vai ter que abrir caminho para entrar num trabalho, ou abrir caminho dentro de uma empresa que ele quer crescer, abrir caminho dentro de uma linha de trabalho que ele quer fazer, e aí aquela memória acontece, e ele começa a sentir a dor no ombro. Aí ele vai dizer assim, não, mas é que eu peguei uma coisa pesada na academia, mas aquilo foi só o trigger point, foi só o gatilho. Entendeu? Porque aquela memória está lá atrás. E quando essa memória está lá atrás, você tem que ir lá limpar essa memória. E lembrar para a pessoa, porque o que a gente faz? Quando a gente vai lá na memória e trata ela, a gente ressignifica ela como positiva. Na verdade, você nasceu. Né? O que você fez? Eu nasci, caramba, então em vez de registrar, como isso é difícil viver, né? Ela vai registrar, nossa, como é bom nascer, agora eu ganhei vida independente. Eu atendi uma cliente essa semana, que é uma italiana, e ela estava falando para mim assim, a minha amiga me indicou o seu trabalho, eu fico muito desconfortável dentro de mim, na hora que eu estou na frente das pessoas. Aí eu falei para ela assim, vamos colocar você na minha técnica de respiração e ver o que acontece. Ela ficou tão desconfortável, aí eu falei com ela assim, tá dando vontade de sair correndo? Ela falou, tá, como é que você sabe? Aí, porque você quer fugir de você, porque tem um desconforto. Eu falei, como você vai ficar confortável na frente dos outros se você não está confortável dentro de você? Então a gente teve que fazer esse trabalho, aí começamos a fazer esse trabalho com ela. E no final da sessão, eu falei, como tá agora? Eu tô leve, meu corpo tá leve, eu tô até descansada. Então, quer dizer, aqui, a gente não tirou tudo. A gente tirou X%. Para a próxima sessão vai tirar mais um pouco. Sim. Mas é sempre a primeira, quando você entra nisso, é mais forte. Que é exatamente isso, né? Você falando isso, eu atendo os pacientes, então, às vezes, eu falo para eles assim, olha, eu vou tocar aqui e você vai sentir um pouco de desconforto, de falta de ar. E porque tem a ver com o seu cordão umbilical, tem a ver com coisas lá atrás, porque a gente, através do corpo, acaba trabalhando mesmo, né? Então, conforme eu vou destravando, vamos dizer assim, melhorando os tecidos e tudo, tem gente que tem até quer vomitar. Tem gente que, peraí que eu não tô muito bem, peraí que eu vou tossir, peraí que eu vou... Então, assim, quando eu sei que eu tô no caminho certo, o corpo vai ter uma reação. E é muito legal isso que você está falando, porque quando você traz a respiração, no caso aqui, uma técnica que você usa, você conecta ela com ela, para ela identificar o que realmente... Apesar da gente saber, né? Que a gente fala assim, poxa, a gente sabe o que está acontecendo, mas muitas das vezes é melhor ela expressar, porque ela começa a ter consciência. Então, quando você faz esse trabalho, eu falo que super se conecta com o que eu faço. Sim. E você falou aí, né? Já foi minha paciente, a gente já cuidou. E para você, como é que foi essa experiência de ter o contato com a osteopatia? Porque você já fazia osteopatia, né? Já. E como é que foi essa experiência comigo? Porque eu sei que eu tenho um toque um pouco diferente. Eu tenho uma linha de tratamento diferente, os meus toques são mais sutis, eu tento fazer um toque menos dolorido possível para atingir o nível que eu quero atingir com aquele paciente. Muitas vezes a gente vê no mercado pessoas que fazem tratamento muito brusco, de estar lá todo o tempo todo, de fazer o tempo todo, e eu, Renata, eu opto por fazer trabalhos mais de mobilidade, de mobilização do tecido. E você sabe que lá fora, o movimento dos osteopatas é cada vez menos trabalhos de manipulações rápidas e mais trabalhos de tecidos moles. Por quê? O nosso corpo é fluido. 70% do nosso corpo é água, e o tempo todo, quando a gente fala da osteopatia, a gente fala como se eu estivesse num lago e eu quisesse tacar uma pedra e eu quisesse ecoar essa água. E aí, o tempo todo, quando eu estou falando com o meu paciente, que eu estou examinando o paciente, eu quero saber aonde a água está parada, que não está conseguindo chegar para esvaziar, para levar aquele fluido, para varrer aquilo ali. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência comigo, né? Eu acho que você colocou muito bem, porque eu faço osteopatia há mais de 20 anos, já fui num monte de gente, e eu já tive sessões de osteopatia em que eu chorava de dor na sessão. Então, se você não tomar cuidado, você sai traumatizado da sessão. Tirou a dor, mas você sai também, entendeu? Eu me lembro até de uma vez, até a fisioterapeuta estava me atendendo, falou assim, nossa, não sei como você está aguentando.
Aí, quer dizer, para você ver o nível de intensidade. E o seu trabalho, ele é muito mais sutil, e eu achei também que o seu trabalho não causa dor, e achei também que o seu trabalho, o resultado é mais prolongado. Exato. Entendeu? Você não passa tão rápido, né? Por exemplo, se eu posso fazer, e no quiropraxista, ele pode ajustar a minha vértebra, e no dia seguinte eu posso acordar com ela fora do lugar. Então, eu acho que essa coisa de você fazer uma mudança interna, e também você mantém o nível da atenção. Meu trabalho é todo focado na atenção. Então, você mantém muito o trabalho da atenção da gente, na respiração, na percepção de si mesmo. Então, você vai permitindo que essa transformação já vai acontecendo ali enquanto você está trabalhando naquela região. Eu achei um diferencial muito grande. E eu acho que tem muito a ver mais com a minha linha de funcionamento. Quando eu comecei a trabalhar lá no início, né, nos anos 80, então, assim, tudo que a gente aprendia era violento, entendeu? Era Fischer-Hoffmann, tudo muito, muito violento, tudo muito pesado, né? E depois eu fui percebendo, eu fiz um treinamento com um canadense, que eu saí de lá foram 15 dias, mas eu saí de lá para aprender o que eu não devia fazer. Porque, entendeu? Isso é importante. Porque eu aprendi muita coisa, mas realmente era muito violento. Eu falei assim, gente, você vai traumatizar. Então, eu acho que não pode ser cirúrgico, assim. Eu já fui cirúrgica quando eu comecei, mas hoje eu estou mais nessa linha, já há muito tempo, já nessa linha, em que a coisa tem que ser mais gentil e permitir que a pessoa vá soltando aquilo dentro dela, na permissão dela, porque até onde ela permite ir, porque tem lugares que ela precisa proteger ainda. Respeito, né? Respeito pelo nosso corpo, respeito pela gente, respeito pelas nossas memórias, né? Eu lancei um livro ano passado, tá em e-book, chama-se A Herança Espiritual, e que tem um personagem que eu coloco ele num trauma de nascimento para relatar casos que eu já vivi. Então, casos que eu já vivi de pacientes meus, eu coloquei nesse livro, em que ele passa por uma jornada que ele tem que receber uma herança de dinheiro, mas que ele tem que passar por mestres antes para fazer certas transformações nele para receber essa herança. Então, dentro desse processo, a pessoa vai percebendo como a atenção no corpo dela e no que está acontecendo no momento faz esse tipo de transformação. Chama herança espiritual. Muito legal. Aí a dica, herança espiritual. Carla, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Sem Dorcast. Eu acho que foi essencial aqui. Os espectadores precisam entender um pouquinho mais como é que funciona o nosso corpo, porque quanto mais consciência a gente tiver, menos problemas e dores e doenças a gente vai ter, o que a gente busca sempre, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua... O prazer foi meu, adorei estar aqui com você e com essas pessoas todas, espero que a gente possa acrescentar. Vem pro Sem Dorcast! Isso aí, fala a sua rede social, onde a gente acha. A Herança Espiritual está na Amazon, é um e-book. Esse livro também está na Amazon e todo o dinheiro dele é doado completamente. Então, esse curso vai sair agora. Meu Instagram é Carla Ide, meu Facebook é Carla Ide, TikTok, tudo Carla Ide. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigada. E para você que está assistindo a gente, curta, compartilha, traz a família toda, porque aqui a gente transforma a dor em felicidade. Até a próxima!